Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora, amigão, nós começaremos as nossas aulas de matrizes, ou seja, a gente vai agora estudar algumas propriedades sobre essas tabelas numéricas. Então, toda matriz equivale ao quê? Equivale a uma tabela. Equivale a uma tabela a qual a gente vai ter alguns números reais distribuídos aqui. Bem, se você estiver no terceiro ano, já tiver terminado o ensino médio, a gente também pode pensar em tabelas com números complexos. Se você está no segundo ano do ensino médio, amigão, esquece isso, beleza? Se você está estudando para o PAS 2, esquece essa ideia. Pensa numa tabela de números, as quais são organizadas em linhas e colunas. Acabou. É toda a tabela organizada em linhas e colunas. Agora, qual o detalhe que a gente vai ter aqui? A notação que teremos para essas tabelas é que elas sempre serão representadas por letras maiúsculas. Está vendo aqui, ó? Toda matriz ela vai possuir como nome uma letra maiúscula. Azão, Bzão, Czão, Pzão, Xzão, Yzão, tanto faz. Sempre tem que ser letra maiúscula, tudo bem? Esse primeiro número que aparece aqui pra gente, ó, no rodapé desta letra maiúscula, ela vai representar para a gente a quantidade de linhas da minha matriz. E este segundo número que aparece aqui para a gente, depois desse vezes, vai representar a quantidade de colunas da minha matriz. Então lembre-se sempre disso. Primeiro número representa a quantidade de linhas, segundo número representa a quantidade de colunas. Perceba que teremos essa mesma ideia para cá, olha, número de linhas, número de colunas. Agora, diferente da nossa matriz, os elementos dela, os termos da minha matriz, são representados por uma letra minúscula, tudo bem? Então, azão equivale ao nome da matriz, beleza? Agora, esse camaradinha com uma letra minúscula e esse I, esse J representado após ele aqui, representa o elemento da minha matriz, tudo bem? E aqui, a gente vai ter algo semelhante. Esse Izinho representa o quê? A linha que esse número está. Aqui, ó. A linha que esse número está. E esse segundo número aqui, ó, esse segundo índice, vai representar para mim a coluna que este número está. Então, só para representar aqui com a mesma cor. Então, falou em matriz, primeiro número é o número de linhas. Segundo número é o número de colunas. Nós lemos assim, matriz A, M por N. Ou matriz A de ordem M por N, beleza? Esse vezes aqui, que dá uma ideia de multiplicação, é para representar a quantidade de linhas pelo número de colunas. Aqui é a mesma ideia. Número de linhas M e número de colunas N. Tudo bem? Aqui representa o elemento da minha matriz, que está na linha I, coluna J. Então aqui eu peguei e representei para a gente a nossa matriz. A matriz ela pode ser representada de várias formas. Ou ela pode ser representada entre colchetes, como eu coloquei aqui, ou entre parênteses ou entre duas barras, tanto faz. Então colchete, parênteses ou duas barras, que a gente pode representar aqui as nossas matrizes. Perceba que as colunas equivalem a essas verticais. Então aqui a gente tem, ó, a primeira coluna, ou seja, coluna 1. Aqui eu tenho a segunda coluna, coluna 2, até a coluna de número N. Afinal, essa matriz ela possui N colunas. Agora, perceba que ela possui aqui M linhas, que é o primeiro número que representa o número de linhas. Então eu tenho aqui, ó, a linha de número 1, linha de número 2, até a última linha, que é a linha de número M. E seria a última linha desse camaradinha, beleza? Então, por exemplo, veja que aqui eu tenho o elemento da primeira linha, primeira coluna. É o elemento A11. A gente não lê como A11. A gente faz a leitura da linha que esse camarada está e da coluna que esse camarada está. Então, o elemento A11.
Aqui nós temos o elemento A12, porque ele está na primeira linha, segunda coluna. Isso. Esse daqui é o elemento A12. Pronto. Esse daqui é o elemento A1N. Por quê? Ele está na primeira linha, porém ele está na última coluna. Pronto. Elemento A1N. Beleza, amigão? Tranquila essa ideia? Então é sempre assim que a gente vai estar organizando todos os nossos elementos. Então aqui, todos esses elementos aqui estão na linha 2, ó. Linha 2, linha 2, linha 2. Porém, estamos variando a coluna dele. Olha aqui, coluna 1, coluna 2 e coluna N de nada. E a gente continua indo sucessivamente, até chegarmos na última linha, que é a linha M. Então tá aqui, ó, todos esses elementos estão na linha M de Maria. E aqui a gente está variando a coluna, coluna 1, coluna 2, até a última coluna, que eu chamei de coluna N. Então perceba que eu acabei de montar aqui uma matriz que possui M linhas e N colunas, que é o total de linhas e colunas dessa matriz. Beleza, amigão? Tranquila essa ideia? Então é assim que organizamos sempre as nossas matrizes. Agora, um exemplo clássico de exercício que aparece para a gente em alguns vestibulares. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Encontre os elementos dessa matriz aqui. Vai lá, interpreta aqui junto comigo. A e J. Essa parada por completo representa o quê? O elemento da minha matriz. Isso que é o que ele representa por completo. Então, esse camaradinha aqui, ó. Esse camaradinha com esses dois números aqui seguidos aqui embaixo, representa para mim o elemento da minha matriz. Elemento da matriz. Elemento da matriz. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar todos esses elementos dessa matriz. Veja que esses elementos aqui estão uma matriz 3×3, que possui M linhas e 3 colunas, que possui 3 linhas, olha aqui, ó, número de linhas 3 e número de colunas 3. Tudo bem? Tais que, olha como é que a gente vai encontrar o valor desses elementos. Todo elemento A e J equivale ao quê? Equivale ao I menos o J. O que representa o I aqui para mim? A linha. O que representa o J? A coluna. Então significa que você vai substituir o valor da linha e da coluna de todos os elementos para cada um deles e resolver essa operação. Então vamos lá. Bem, se esse camarada, esse A e J, está em uma matriz 3×3, então com certeza teremos esse elemento aqui, o elemento A1, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna. E como é que a gente faz para encontrar o valor desse camarada? Eu vou pegar o valor da linha dele e subtrair pelo valor do quê? Da coluna dele. É isso que devemos fazer para todos os elementos. Então tá aqui, ó, linha 1. Coluna 1, pela nossa continha, eu tenho que subtrair a linha 1 pela coluna 1. Pronto. Basta jogar naquela fórmula. E 1 menos 1 costuma dar quanto para a gente? 0. Pronto. Então significa que o elemento A1 vale quanto? 0. E continuamos assim para todos os elementos. Veja que a primeira linha, a gente vai variando a sua coluna até qual? Até a coluna 3. Então, continuemos. Vamos lá. Vou encontrar agora o elemento A, linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. E como é que a gente faz para encontrar o elemento da linha 1, coluna 2? A gente subtrai a linha 1, linha I, pela coluna 2. 1 menos 2 fica quanto para a gente? Menos 1. 1 menos 2 fica para a gente menos 1. Pronto. Agora o que está faltando a gente encontrar? O elemento A da linha 1, porém, coluna 3. Da linha 1, coluna 3. Pedrinho, vai existir coluna 4? Não, a gente vai parar na 3. Veja que essa matriz tem no máximo 3 colunas. E como é que a gente faz para encontrar o valor desse elemento aqui? A gente vai subtrair o valor da sua linha, que é 1, pelo valor da sua coluna, que é 3.
Ah, Pedrinho, isso é fácil de calcular. É bem facinho. O negócio é que é chatinho, né? Porque é muito cálculo que a gente tem que realizar. Isso é verdade. Mas é chatinho, mas é bem fácil da gente fazer. Veja que aqui eu estou fazendo passo a passo, que é para você se acostumar. Mas você já pode fazer diretamente na sua matriz. Então, 1 menos 3 vai ficar para a gente menos 2. Então, veja que todas essas operações que eu estou realizando aqui, eu estou utilizando essa lei de formação dos elementos da matriz. Tudo bem? Então, essa daqui que é a lei de formação dos elementos da matriz. E a gente deve utilizá-la para encontrar todos esses elementos. Bem, então veja que a linha 1 a gente já acessou. Já encontramos todos os elementos das 3 colunas. Agora a gente vai e avança para a linha de número 2. Linha de número 2, coluna 1. E da linha 2 a gente vai variando a coluna. Então, eu já vou colocar aqui para a gente todos os elementos que devemos fazer os cálculos. Tá aqui, linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 3. Beleza? Tranquilo, então já coloquei aqui para a gente todos os elementos que a gente deve encontrar o valor. Então vamos para o elemento A21, linha 2, coluna 1. Basta subtrair a sua linha 2 pelo valor da sua coluna, que é 1. Então 1 menos 2 fica para a gente, 2 menos 1 fica para a gente, 1 unidade. A22, a gente vai subtrair a sua linha 2 pela sua coluna 2. Fazendo-se então 2 menos 2, teremos o quê? 0. Pedrinho, então sempre para encontrar o elemento de qualquer matriz eu tenho que fazer essa operação? Não, amigão. Estou utilizando essa fórmula que a questão me deu. Essa questão pediu para essa fórmula. Ele pode inventar a fórmula que ele quiser, tudo bem? A23. Então teremos aqui, ó, linha 2, coluna 3. E ao fazer 2 menos 3, teremos o quê? Menos 1. Olha que beleza. E assim sucessivamente. A31. Subtraímos 3 da linha por 1 da coluna. 3 menos 1 fica 2. Pronto. A32. Então teremos aqui, ó, linha 3 menos coluna 2. E 3 menos 2 fica pra gente uma unidade. A33. Subtraímos a linha 3 pela coluna 3. Fazendo-se 3 menos 3, teremos 0. 3 menos 3, teremos 0. Beleza, amigão? Então aqui, fecha aqui comigo, ó. Encontramos então todos os valores dos elementos aqui, ó. São esses aqui. São esses camaradas que vão compor a minha matriz. Que, por sinal, a nossa matriz já está até organizada, olha. A nossa matriz já está até organizada. Então a matriz aqui, como os elementos equivalem a Azinho, eu vou chamar essa matriz de Azão. E essa matriz Azão possui 3 linhas por 3 colunas. 3 por 3. Então essa matriz vai ser igual a... Coloca agora aqui o nosso colchete para colocarmos os elementos da nossa matriz, seguindo a ordem. Aqui, ó, 0 menos 1 menos 2. 0 menos 1 menos 2. Segunda linha, 1, 0 menos 1. 1, 0 menos 1. Última linha, 2, 1 e 0. 2, 1 e 0. Pronto, fechou. Então acabamos de encontrar aqui todos os elementos da matriz 3 por 3. Da terceira linha, de 3 linhas, 3 horizontais e 3 colunas. Tudo bem? Fechou essa ideia?
Então é assim que a gente faz o quê? Para encontrar os elementos da minha matriz quando ele me dá a lei de formação. Pedro, então toda questão vai ser assim? Ele vai me dar uma forma para encontrar os elementos? Não, isso aqui é um tipo de questão. Agora, várias questões ele já fornece para você a matriz montada para perguntar outras coisas. Por exemplo, se ele te fornece a matriz nesse formato aqui, ele pode perguntar para vocês quais são os elementos. Por exemplo, qual é o elemento A32? Pedrinho, A32 é o da terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna, ó, quem é o A32? 1. A32, 1. Ah, Pedrinho, se ele pedir para mim o A13, A13 é o da primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna, quem que é? Menos 2. Primeira linha, terceira coluna, menos 2. Fechou, amigão? Beleza, isso. Então temos aqui a nossa definição de matriz e temos aqui um exemplo de como encontrar elementos de matrizes de acordo com a lei de formação para os elementos dela. Beleza, amigão? Mas não encerramos por aqui. A gente tem várias outras coisas para comentar, como a classificação das matrizes. Porém, na próxima videoaula. Valeu, amigão. Forte abraço e bons estudos.